Glórias a Deus. Bom, esses momentos que a gente tem do Espírito, onde a gente louva assim, sempre nos faz lembrar, né, do começo de tudo, né? E toda vez que acontece alguma coisa que não tem um violão que a gente precisa cantar. Eu lembro que uma vez o Alex cantou algumas músicas aqui também que não tinha violão. E eu sempre lembro do começo da nossa caminhada de fé lá onde a gente congregou quando a gente era criança com meu pai. E era uma igreja muito simples, uma igreja num bairro. E a gente não tinha instrumento também, não tinha nem som direito. E ninguém sabia tocar, ninguém sabia que existia. Na verdade, eu não tinha uma realidade que uma igreja poderia ter uma banda, né? Para mim, banda era coisa de tipo, sei lá, de uma banda gospel mesmo. Não uma igreja ter uma banda. Para mim, isso nem existia. E a gente cantava os hinos da harpa lá todas as vezes, sem instrumentos, e sempre nos faz lembrar de que o Espírito ele não precisa de nada disso. Eu lembro que a gente fez um culto lá fora, né, uma vez, que acho que estava reformando aqui. Ficou sem luz, pronto. E o Espírito ele não precisa de nada disso para nos tocar. Hoje até a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu gosto muito desses momentos porque eles nos fazem lembrar quem realmente nós somos, da onde o Senhor nos tirou e das coisas das ferramentas que o Senhor não precisa, das coisas que o Senhor não precisa fisicamente para nos tocar. Se o Senhor quiser usar qualquer coisa, o Senhor vai usar para falar ao nosso coração. Amém? Nós cremos nisso? Nós cremos nisso, amém? Feche seus olhos, Pai. Nós já oramos aqui, mas nós queremos pedir a Ti, Senhor, que o nosso coração nesse momento seja, Senhor, como uma terra fértil, pronto para receber aquilo que o Senhor vai ministrar para nós, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti, a nossa adoração, o nosso coração é Teu, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, se há alguém, Senhor, que veio neste lugar procurando resposta, Senhor, que nesse momento da palavra, Senhor, seja também um momento de resposta, que no momento de oração seja um momento de resposta, Pai. Se alguém entrou aqui precisando de cura, de um alimento, Senhor, mais sólido, Pai, eu peço a Ti, nos alimente agora nesse momento, Pai. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1. Glórias a Deus. Hoje o nosso tema é Vem e vê, o contágio do convite pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa parte mais evangelística, mas nós vamos entender que talvez por algum tempo nós tenhamos aprendido ou tenhamos depositado essa função do evangelismo para o líder de evangelismo da igreja, para o líder de missões, para o pastor, para o nosso líder de homens, mulheres. A gente sempre vê eu acho que com os anos isso foi se amadurecendo muito mais em algumas comunidades, de que o evangelismo pertence a um setor da igreja, o setor de evangelismo, ou o dia do evangelismo, né? O dia do drive-thru de oração, o dia do evangelismo no trem, o dia do evangelismo, o dia da beleza, que é um dia de evangelismo, o jiu-jitsu. Então a gente às vezes separa como uma coisa específica, e a gente vai entender que a todo tempo, a todo momento, o Senhor está nos chamando para falar da verdade e do amor dEle, né? E nós vamos entender isso hoje através aqui do capítulo 1 de João. Os irmãos já estão com o livro de vocês aberto aí nesse capítulo. Deixa eu abrir aqui. João, capítulo 1, verso 46, diz assim: Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Fala para alguém que está do seu lado: vem e vê. Vem e vê. O que é o vem e vê? Quando a gente fala vem e vê, quando alguém está duvidando da gente. Quando alguém está desdenhando da gente. Fala assim: não, eu não acredito nisso. Você não está acreditando? Então vem aqui ver com seus próprios olhos o que está acontecendo. Não é verdade? Então essa frase ela vai ficar no nosso coração essa noite. Será que nós somos essa pessoa? Nós somos o Filipe que tem a boa nova? Ou nós somos o Natanael que precisa realmente ir lá e contemplar e ver aquilo porque não está acreditando naquilo que está acontecendo, né? Nós vamos entender que dos dois lados não tem problema. Às vezes realmente a gente precisa ir e ver o que está acontecendo.
ou às vezes o Espírito, o próprio Jesus, ele vem e tem um encontro conosco, fala ao nosso coração. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Uma vez eu trouxe aqui uma frase de John Wesley e eu quero trazer ela de novo, porque eu achei muito interessante. John Wesley, quando ele estava em uma das suas pregações, as pessoas chegavam nele para questionar o porquê das reuniões onde John Wesley ali pregava, o porquê daquelas reuniões estarem sempre cheias. E ele disse o seguinte: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Então essa frase ela ficou muito no meu coração quando eu ouvi sobre isso, e eu acho que ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar sobre hoje. O que eu entendo com isso? A principal ferramenta para você falar do amor de Deus, ou um requisito que você precisa para poder falar do amor de Deus para alguém, é estar queimando de amor por Ele. Não tem como você falar de algo, não tem como você ter o entusiasmo para falar de alguma coisa se você não ama aquilo que você está falando. Você precisa ter convicção daquilo que você está falando, para você ter o amor, para você ter vontade, para você queimar por aquilo que você está falando. Então, a melhor estratégia ou a melhor ferramenta que nós podemos ter é a convicção da nossa fé. Nós precisamos ter a convicção da nossa fé. E a gente teve uma experiência, a Lívia, teve uma experiência com o pastor algumas semanas atrás, eu acho que foi no mês passado. A gente foi lá na SBA, né? E a gente teve essa experiência e foi um dia, assim, para mim, muito reflexivo. Assim, eu fiquei pensando muito sobre aquilo. E eu fiquei meditando naquilo. A gente foi visitar lá a SBA, uma casa, né, pastor, que os velhinhos ficam ali, né? Tem a sua rotina, tem um pessoal que cuida, e o pastor faz esse trabalho de capelania lá naquele lugar, convida as pessoas, convida os moradores ali para participar daquela reunião, visita as casas, conversa com a galera, né? E naquele lugar eu pude ter uma vivência prática do evangelismo relacional. O que é o evangelismo relacional? É aquele evangelismo onde realmente você investe no relacionamento com alguém. Não é aquele evangelismo onde a gente entrega um panfleto, ou como a gente fez lá com os jovens e com o Alex lá na estação, que a gente entregou uma garrafinha de água e usa essas estratégias para poder falar do amor de Deus. Tudo isso é válido e é muito importante, mas nada é tão eficaz quanto o evangelismo relacional. Quanto você ter realmente um relacionamento com alguém falando do amor de Deus, que aquele assunto, que aquela conversa, que aquele relacionamento que vocês têm sejam baseados numa conversa que fala sobre o Cristo. Então, se nós não temos uma vivência do Evangelho, se nós não vivemos isso que está escrito nas Escrituras, tudo aquilo que nós falarmos sobre o amor de Deus, o quanto disso tem verdade dentro de nós? O quanto disso é relevante dentro de nós, para que eu possa chegar em alguém e falar assim: não, realmente Cristo, Ele pode transformar a sua vida. Porque nós vivemos num país onde eu acho que praticamente todo mundo já ouviu falar de Cristo, e uma boa parte da população já ouviu falar que Cristo salva, e que Cristo pode mudar a vida daquela pessoa. Então, às vezes, nós somos só mais um crente que vai chegar em alguém e vai falar assim: cara, Jesus pode transformar a sua vida. E a pessoa fala: beleza, obrigado, é isso, tudo bem, estamos juntos. E aí você faz a sua ação ali, entrega a sopa, faz uma boa ação para a pessoa, fala do amor de Deus, e a pessoa vai passar batido. Mas o quanto disso é vivo dentro do nosso coração? Jesus te salvou? Jesus salvou você? Nós temos convicção de que Jesus realmente nos salvou? Nós conhecemos realmente esse Jesus que nos salvou? Nós precisamos ter esse coração que ama a Jesus para poder falar do amor de Jesus, porque nós, como cristãos, muitas vezes nós temos talvez uma vaidade quando nós vamos falar do amor de Deus para alguma pessoa em específico, quando nós vamos pregar o evangelho para alguém. Nós temos uma visão talvez egoísta em relação ao evangelho. E nós vamos ver mais para frente que Natanael, ele teve essa visão egoísta, ele teve esse desdém de quem era o Messias, ele teve esse mesmo pensamento, e muitas vezes
Na maioria de nós crentes, quando nós vamos pregar para alguém, ou quando nós queremos trazer alguém para próximo de Cristo, nós já pensamos, uau, essa pessoa aqui, ela é muito talentosa, essa pessoa vai contribuir muito para o reino, eu preciso ganhar essa pessoa, porque essa pessoa, ela é uma pessoa que na minha igreja, ela vai contribuir financeiramente, na minha igreja, ela vai poder participar no louvor, ela vai participar de alguma coisa, porque ela tem muitos dons, ela tem muitos talentos. E quando a gente fez essa visita, lá na SBA, talvez se eu tivesse alguma porcentagem de uma visão como essa, tudo isso caiu por terra. Porque nós vimos lá, tem pessoas lá que estão em coma, pessoas lá que são velhinhas e não tem mais tanto movimento, tal, não tem tanto desempenho para fazer alguma coisa para o reino. Mas existem pessoas, assim como o pastor, e eu creio que outras vidas também, que vão lá falar do amor de Deus para essas pessoas, que investem seu tempo para falar do amor de Deus para essas pessoas. Mas o que essas pessoas, o que aquela pessoa que está em coma, aquela pessoa que talvez já não fala mais, aquela pessoa que não se movimenta legal, o que ela pode contribuir para o reino? O que ela vai dar para o reino? Agora, talvez uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, uma pessoa que nunca pertenceu a uma igreja, o que motiva o nosso coração ainda chegar e falar do amor de Deus para aquela pessoa? Isso é o que nós, como cristãos, precisamos começar a refletir. O que tem nos motivado a falar do amor de Deus para alguém? O que tem nos levado a querer pregar o Evangelho? É encher uma comunidade, é encher uma igreja. Eu conheci pessoas que tinham o prazer de contar quantas pessoas ela ganhou para Cristo. Por que isso? Para que essa pessoa tivesse o mérito, para que ela talvez pensasse, uau, eu sou muito bom, eu consegui várias pessoas já para Cristo. Não é verdade? Qual que é a motivação do nosso coração? E nós precisamos pensar isso em relação não só àquelas pessoas que já não funcionam para o reino, mas sim para todas as pessoas. Nós não pregamos o Evangelho por causa do que aquela pessoa pode oferecer para nós, mas do que Cristo pode fazer na vida daquela pessoa. Por causa da salvação que Cristo tem para aquela pessoa, não pelo que ela ainda pode contribuir para nós ou para uma comunidade. Então nós precisamos alterar primeiramente a nossa visão, de alguém que vê aquela pessoa, alguém pelos talentos, pelos dons daquela pessoa, para uma pessoa que vê o que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Porque quando nós olhamos uma pessoa que está no fundo do poço, uma pessoa que está entregue às drogas, uma pessoa que está entregue ao vício do álcool, com doenças incuráveis, câncer terminal, como que nós vamos olhar para essa pessoa e vamos falar do amor de Deus para essa pessoa? O que nos motiva é o nosso amor por Cristo e o nosso amor por almas, é porque o nosso coração queima por Cristo, independente de quem nós vamos falar, nós vamos falar do amor de Deus, nós vamos falar do amor de Cristo. Em Colossenses 3, o verso 10 diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, não há judeu, não há circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Pastor, isso é fantástico. Esse aqui é um dos capítulos mais fantásticos da Bíblia. Olha esse versículo: Cristo é tudo em todos. Em Cristo não existe mais diferença entre mim e entre você, entre o escravo, entre o livre, entre o circunciso. Não existe. Cristo é tudo em todos. Em todos. E aonde nós formos, aonde nós somos levados nos lugares aonde nós estivermos, Cristo é a nossa mensagem. Cristo é o que sai da nossa boca. Os nossos gestos, os nossos movimentos, aquilo que nós falamos, reflete a imagem da salvação de Cristo. Amém? No capítulo 1 de João, nós vamos ler aí, é um capítulo muito importante para nós. O que nós conseguimos ver, extrair desse capítulo, é o seguinte: João Batista, ele estava ali batizando alguns cristãos. Nesse momento aqui, João Batista, ele já tinha batizado Jesus,
ele já tinha visto o Espírito descer sobre Jesus em forma de pomba. Jesus já tinha passado 40 dias no deserto em jejum. E na sequência disso, Jesus dá início ao seu ministério, que está lá em Mateus capítulo 4, verso 17, que diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Amém? Outra coisa que nós vemos também nessa época, ali quando Jesus inicia o seu ministério, quando Jesus se revela ali, o Filho de Deus, e inicia o seu ministério, a gente entende que nessa época existia uma expectativa muito alta, uma expectativa muito grande sobre a vinda do Messias. Afinal, aquele povo estava passando por um jugo enorme, e eles tinham a promessa do Cristo, eles tinham a promessa do Messias, que ele viria, libertaria aquele povo, né? E para isso, essa liberdade, o que eles entendiam? Que talvez era cultural na mente deles. Era como se fosse um boato, que aquele boato talvez não foi entendido 100%, mas esse boato viralizou e todos tiveram um senso comum naquela época. O senso comum era: quando o Messias vier, esse Messias vai ser um cara muito forte, ele vai ser um líder, e ele vai ter um exército fortemente armado, porque só com um exército nós vamos realmente, de novo, reerguer o nosso reino, e vamos dominar a terra com esse grande líder. Parece que eles não aprenderam ali com Davi, né? Porque Davi também ali no começo ali, era só um menino ali que cuidava das ovelhas. Então eles esperavam talvez de novo esse grande líder, e o reflexo ali de Davi era muito forte sobre aquele tempo. Tanto é que Jesus, chamado filho de Davi, a imagem de Davi era para aquele povo, e até hoje é uma imagem muito forte. Então eles esperavam um rei ou um cara como Davi, conquistador, libertador, aquele, né, valente, matou gigante, fez um monte de coisa. Eles esperavam alguém como Davi, ou alguém ainda mais forte que Davi, né? Alguém maior do que Davi, em relação à sua aparência física, ao seu exército, o seu poder bélico, todas essas coisas, né? Isso era um senso comum. E eu acho que talvez se fosse no nosso tempo eu ia pensar a mesma coisa. Se eu fosse pensar que agora alguém fosse nos salvar, né, ia ser um grande líder, e ele que ia tirar a gente do prejuízo aqui no Brasil, que ia acabar com todas as taxas, que, né, nossa, ia voltar a soberania brasileira, sensacional, poder de compra, influência, várias coisas, né? Então, talvez no nosso tempo, a gente se a gente vivesse naquele tempo, a gente ia pensar da mesma forma. É bom a gente destacar essa parte do contexto para a gente entender se de fato nós conhecemos a Cristo, porque a ideia do Messias daquela época era essa ideia. E qual é a nossa ideia do Messias? Qual é a nossa ideia do Cristo? Porque hoje nós já temos a revelação do Cristo. Nós já temos nas Escrituras quem Ele foi, nós já temos o que Ele fez, nós sabemos o que Ele é e o que Ele vai fazer. Nós temos essa revelação, e o principal, nós temos o Espírito que revela ainda mais para nós, que nos dá muito mais detalhes de quem é o Cristo. E quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós nos aproximamos e buscamos esse Cristo, em conhecer esse Cristo, mais nós temos para entregar para as outras pessoas esse Cristo. Isso é muito importante. Por isso que nós entendemos que a frase vem ver, vem aqui, vem ver o que eu estou falando, ela só faz sentido se aquilo que nós estamos querendo mostrar para alguém já foi revelado a nós. Nós vemos que Filipe, ele teve a revelação, ele viu do Cristo, ele provou o Cristo. Será que nós temos essa autonomia para chegar em alguém hoje, essa semana, e falar assim para essa pessoa: rapaz, você precisa ir na minha igreja no domingo, está acontecendo um movimento sobrenatural gigantesco, você precisa ir no IGC na minha casa na segunda-feira, porque Deus tem feito milagres, vem ver. Vem ver. Nós temos essa convicção, nós temos experienciado desse Cristo, experimentado desse Cristo, o quanto nós temos provado, o quanto nós temos visto, o quanto nós temos nos alimentado desse Cristo. Ele já foi revelado a nós. Nós precisamos nos perguntar isso.
Para aquele povo, como eu disse, foi criado esse mito desse Messias, mas esse Messias, ele se revelou uma coisa totalmente frustrante para a galera daquela época. E talvez para algumas pessoas Jesus ainda seja frustrante. Talvez não. Ainda é muito frustrante, né? Para alguns e talvez até para nós, né? Quando nós estamos esperando, estamos com expectativa de alguma coisa que Jesus não pediu para a gente, não nos prometeu, né? Então nós podemos ver o exemplo também da mulher samaritana. Lá em João 4, né? Os samaritanos ali, quando a mulher samaritana, Jesus vai conversar com ela, e ela fala assim, ó, a galera diz aqui que é para adorar aqui, aí vocês dizem que é para adorar lá, mas eu sei que quando vier o Messias, ele vai ajeitar todas as coisas. Então, o que a gente entende sobre isso? Os samaritanos também tinham uma expectativa de que o Messias nasceria lá em Samaria, de que seria do meio deles, do povo deles, não é? Então, todo mundo, uma coisa muito interessante, é que todos ali queriam essa graça de que o Messias, quando viesse, fosse alguém ali próximo. Queria que o Messias ali fosse, quando ele viesse, morasse perto de mim, ou que quando ele viesse eu pudesse servir no exército dele, que eu pudesse ser qualquer coisinha. Não, quero estar próximo. Quando o Messias vier e tal, então existia aquela expectativa e aquela vontade. É claro, eu também ficaria do mesmo jeito, é o Messias, eu quero que ele nasça aqui, eu quero que ele more ali na minha rua, eu quero que aconteça alguma coisa e que eu esteja perto dele. Mas o Cristo bíblico, quando Cristo é apresentado para nós entendemos que Cristo, ele é muito mais do que alguém que nos dá uma forcinha na hora da nossa dificuldade, ou de alguém que nós podemos ligar, mandar uma mensagem quando a gente precisa resolver algum problema urgente. E o quanto nós estamos provando desse Cristo, para que a nossa revelação desse Cristo não seja algo tão raso como nós temos talvez tido essa vida rasa. O quanto nós temos a revelação do Cristo. O que foi revelado a nós, de Jesus, o que foi revelado a mim, é o que eu preciso apresentar para as pessoas, porque quanto mais eu conheço esse Cristo, quanto mais eu me aprofundo de Cristo, mais eu transbordo de Cristo, mais a minha identidade vai ficando de lado. Quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu percebo quem ele é, quanto mais eu aprendo dele, mais o Léo vai ficando de lado, mais os meus gostos vão ficando de lado, os meus sonhos, os meus propósitos, o meu jeito de ser, mais da minha identidade vai ficando de lado, e mais o Cristo vai sendo revelado, mais ele vai aparecendo, e vai mostrando para as outras pessoas. Então, quando eu olho para Jesus, e quando eu estou cheio de Jesus, e vou pregar para alguém, o que eu tenho falado para essa pessoa? O que eu tenho dado para essa pessoa daquilo que eu estou cheio? Algo que identificamos nesse texto de João é um caminho. E eu separei esse caminho, eu separei por 3 partes. A questão de quando nós falamos do amor de Deus para alguém. O primeiro é, quem é Jesus? Quando nós apresentamos quem é Jesus, nós testificamos o que ele fez por mim. O segundo passo, o que ele fez por mim. E o terceiro passo, o que ele pode fazer por você. João capítulo 1, verso 29 ao verso 31. Quem é Jesus? Capítulo 1, 29 ao 31. Diz assim, ó: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem me referi quando eu disse: vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, quem é Jesus? Jesus foi revelado a João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, é ele quem tira o pecado do mundo. Jesus foi revelado a você. Como foi o dia do seu encontro? Pensa aí como que foi esse dia quando você encontrou Jesus. Ou será que você teve aquele encontro gradativo? Você foi conhecendo e conhecendo mais ele? Ou será que em um dia onde você estava ali, Jesus se revelou para você?
Quem é Jesus? Ele foi revelado a nós. Esse é o primeiro passo. Não há como eu falar do amor de Deus se eu não tiver Jesus revelado em minha vida. O segundo, o que ele fez por mim. O testemunho de João. João, capítulo 1, 32 ao 34, diz assim: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha o que João fala: eu vi e testifico, esse é o Filho de Deus, o que ele fez em mim. Eu testemunho daquilo que ele fez em mim, ele veio na minha vida, eu vi aquilo acontecer, eu provei, eu conheci o Cristo, ele foi revelado a mim. E agora eu testifico do que ele faz, eu testifico do que ele é, eu comprovo o que ele é. E o terceiro ponto é o que ele pode fazer em você, e nós vamos ficar agora nesse ponto, o que ele pode fazer em você. João, capítulo 1, vai ser do verso 43 ao verso 46, que diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos sobre quem Moisés escreveu na lei a respeito dos profetas, também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: vem e veja. Bom, 2 discípulos de João Batista estavam ali com ele, e enquanto eles estavam ali, Jesus passou. João Batista aponta para Jesus: está ali aquele com quem eu tinha falado de vocês, aquele lá que tira o pecado do mundo, que eu tive essa revelação, é ele quem vocês devem seguir. E eles foram e seguiram a Jesus. Então eles foram até o Messias e passaram o dia com ele, passaram o dia com Cristo. Uma dessas pessoas que passaram o dia com Jesus era André, irmão de Pedro. André, depois também de ter tido essa revelação, de ter conhecido Cristo, ele vai até Pedro e chama a Pedro para também ir lá. Isso diz, lá no verso 41, ele diz assim: achamos o Messias. Quer ver? Verso 41, diz assim: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isso é, o Cristo. E o levou a Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então vem ali André, chama o seu irmão, apresenta, ele não se contenta com aquela boa notícia, com o tesouro que ele tinha encontrado, e ele fala: eu preciso falar para alguém. Ele vai no caminho, ele encontra a Pedro, chama Pedro e fala assim: nós encontramos aquele que é o Messias. Então no dia seguinte a Bíblia nos diz que Jesus ele encontra Filipe no caminho, e aí Filipe tem aquele encontro com Jesus, e ele chama Filipe para segui-lo, e assim como André fez, Filipe vai, não se contenta, encontra com Natanael e chama Natanael, e aí a gente vê essa frase vindo de Natanael. Nós tínhamos um povo, que nem eu falei no começo, que ele ansiava pela libertação. Eles queriam realmente, eles sabiam que isso ia acontecer, eles ansiavam por essa libertação do Messias. E quando Natanael ele ouve o Messias vindo de um povoado pequeno, de uma cidadezinha, de um lugarzinho, de um povoadinho chamado Nazaré, ele fala: mas não é possível, não. A gente está esperando o Messias, um grande rei, um cara que vai resolver todas as coisas. Ele não pode vir de Nazaré. Ele não tem como ele vir de Nazaré, porque lá não tem recurso, não tem exército, não tem influência, não faz sentido ele vir de lá. Então ele tem essa frustração: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Natanael ele desdenha desse testemunho de Filipe. Filipe ele tem esse encontro, ele testemunha do que aconteceu na vida dele, e ele vai e fala daquilo para Natanael.
E muitas das vezes, nós deixamos de falar do amor de Deus, porque nós mesmos, às vezes nós mesmos, desacreditamos do que Deus está fazendo. Desacreditamos de que uma simples reunião, desacreditamos de que um simples encontro pode gerar salvação na vida de alguém. Nós desacreditamos que talvez numa quarta-feira sem violão, talvez uma quarta-feira como a gente estava na semana passada aqui, com alguns irmãos, a maioria estava doente, alguns irmãos a gente fala assim, não, Deus não vai fazer alguma coisa nesse dia não, porque não tem o ministério de louvor, não vem peso, o pastor talvez não pôde vir, não vai ter um café no final, está muito frio, está chovendo, não pode vir alguma coisa boa da Abrace. É uma igreja muito nova, de só 3 anos. Não pode vir alguma coisa boa do GC de tal lugar. Não pode vir alguma coisa boa da sua casa, de você. Não pode vir alguma coisa boa da sua família, porque a sua família tem um histórico de pessoas problemáticas. Não pode vir alguma coisa boa de lá. E o Senhor, Ele está falando para nós. O que você tem testificado? Qual que é o seu testemunho? O que você pode testificar de mim? Porque quem faz a obra não é a estrutura. Quem faz a obra não são esses contextos. Quem faz a obra é o Cristo. Quem salva é Jesus. Não é as coisas que nós fazemos. Então, às vezes nós deixamos de falar do amor de Deus. Às vezes nós deixamos de pregar o Evangelho, de buscar a presença de Deus nesse sentido, porque nós achamos que aquilo não vai funcionar. Nós precisamos compreender que o nosso testemunho é a principal fonte, a principal ponte que vai nos ligar, nos conectar a alguém para levar até a Cristo. O que você tem para falar sobre a sua vida? João testificou daquilo que aconteceu. André testificou, Filipe testificou. Eles encontraram o Messias, eles disseram, vem, vamos ver, ele está lá. Vem, eu encontrei o Messias, vamos até o Messias, prove você também dele, veja você também a ele. Se você tem dúvidas do que ele fez na minha vida, vem aí ver. Vê o que ele está fazendo, vê o que ele pode fazer por você. E João, capítulo 1, 47, 51, Jesus viu Natanael. E aí nós vamos responder essa pergunta, esse terceiro passo. O que ele fez por mim? Natanael vai, Filipe chama Natanael, se você está duvidando, vem e vê. E Natanael vai para poder ver. E aí, vamos ver o que está acontecendo, porque eu não acredito que o Messias pode vir de lá. Verso 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele, eis aqui o verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Um simples convite, vem e vê, proporcionou o encontro entre Natanael e Jesus. E é interessante que nós vamos ver aqui, continuando no verso 50, diz assim, Jesus disse, você crê porque eu disse que te vi debaixo de uma figueira. Você vê, aí o que vem a nossa resposta? O que ele pode fazer na nossa vida? O que ele pode fazer na vida de Natanael? Você verá coisas maiores do que essa. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que ele pode fazer na nossa vida? Você vai ver, é isso que Jesus pode fazer na nossa vida. Você vai ver os céus abertos e o Filho de Deus subindo, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é Jesus? O que ele fez na minha vida? E o que ele pode fazer na sua vida? Quando nós somos encontrados pelo Senhor Jesus, o nosso coração não suporta segurar essa notícia.
nós não nos aguentamos com essa boa nova. É uma notícia, não é um segredo, como quando nós fazemos certos planos e a gente fala assim, não, eu não vou contar para as pessoas para que esse plano não dê errado, para que não estrague, para que... Não, essa boa notícia, ela precisa ser contada. Eu ouvi um exemplo e eu achei esse exemplo muito interessante. É como se você estivesse andando pela rua e você vesse uma criança atravessando a rua e de repente está vindo um carro para atropelar essa criança. E aí o que você vai fazer? Você vai deixar essa criança morrer ou você vai gritar para alguém poder salvar essa pessoa? Você vai correr para tentar salvar essa pessoa? Com a nossa vida é a mesma coisa, com a salvação é a mesma coisa. Nós estamos caminhando para a morte. O mundo está caminhando para a morte. Nós somos aqueles que vão gritar, salvem essa pessoa. Nós somos aquela pessoa que vai sair correndo na frente do carro e vai salvar essa criança. Por quê? Porque ela está indo para a morte. Existe uma morte chegando sobre a vida dela. E nós precisamos gritar que essa morte é real. Nós precisamos dar essa notícia. Certa vez Jesus foi questionado sobre quem era o próximo. O mestre da lei, ele pergunta para Jesus lá em Lucas 10, 29, quem é o meu próximo? Então Jesus, ele vai e diz para esse mestre da lei, conta a história para ele do bom samaritano. E o que Jesus quer nos ensinar sobre a história do bom samaritano? Uma coisa muito simples, que o nosso próximo é o nosso próximo. O nosso próximo é qualquer pessoa que estiver próximo de nós. O nosso próximo é quem nós encontrarmos no caminho. Ontem nós estávamos aqui na reunião e nós estávamos conversando e eu comentava sobre algo que Deus tem falado no meu coração. Existem coisas que o Espírito, ele não precisa nos tocar de uma forma que nos dê um arrepio, que nos faça chorar, para que a gente vá fazer coisas que Ele já espera que nós façamos. Falar do amor de Deus para alguém, nós não vamos nos emocionar para falar do amor de Deus para alguém. A gente não, é claro que o Espírito Santo pode nos tocar e falar assim, não, aquela pessoa ali precisa ouvir alguma coisa específica, mas a todo tempo nós não precisamos esperar sentir esse toque. Falar do amor de Deus é a nossa água. Jesus uma vez ele falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O que ele quer dizer com isso? É isso que me sacia, fazer a vontade do meu Pai. Isso para mim é suficiente. E na nossa vida deve ser a mesma coisa. Fazer a vontade de Deus é suficiente. Aonde nós formos, muitas das vezes nós esperamos ser tocados. Esperamos um arrepio, esperamos o diante do trono começar a cantar, um pé de vinho legal e nos mover para que a gente vá abraçar alguém, para que a gente mande uma mensagem para alguém. E Jesus está aqui para nos dizer hoje, o Espírito ele muda a nossa identidade. Nós vamos ver aqui, na história da humanidade, nós vamos perceber que em todas as situações, em toda a Bíblia, e depois da Bíblia nós vamos ver que existem 4 coisas que acontecem conosco quando nós temos esse encontro com Jesus. O que esse encontro nos gera, o primeiro é nova identidade. Aquilo que nós éramos, deixa de ser. Revelação do propósito, Jesus nos mostra o que nós precisamos fazer. Comissionamento, Ele nos impulsiona, Ele nos diz o que nós temos que fazer, quando que nós temos que fazer. E o principal, transformação pessoal, que impacta a vida de outras pessoas. É isso em toda a história que nós vamos ver, desde a Bíblia e depois da Bíblia e nos nossos dias atuais. Nós recebemos uma nova identidade, recebemos uma revelação de propósito, comissionamento e a transformação pessoal que impacta vidas. Eu quero que você fique de pé nesse momento, nós já vamos estar